Bom, pessoal, eu vou passar aqui rapidinho um vídeo, que é um vídeo da votação do caso de ontem. Com a palavra, a senadora Zenaide. Eu Pessoal, queria me fala se dizer, tá com falar, som não, parabenizar tá? o Contarato. A gente tem uma experiência péssima nessa questão de operação Pente Fino, quando foi feita em 2019, a Lei 13.846, que mandou todos que tinham benefício de prestação continuada procurarem a Previdência. O que é que aconteceu? Principalmente os pacientes com deficiência neurológica, quando chegou na junta médica, eles pedem uma ressonância magnética com espectroscopia, milhares de exames. 1 ano, 2 para conseguir isso aí, um neurologista, que a gente sabe que tem uma deficiência grande. E muitos, quando conseguia isso aí já fazia 1 ano quando juntou todos os exames necessários. Eu conheço várias crianças e adultos que desistiram desse benefício porque já tinha um laudo médico comprovando que era incapacidade permanente, irreversível e irrecuperável. Então, eu não sei como, mas acho que o Estado brasileiro tem que ter um olhar diferenciado. Porque, como falou o Contarato, para você diagnosticar nesse país, claro que tem as fraudes, gente. A gente sabe disso, que é necessário. Tem gente recebendo sem ter o direito disso, que deveria ser punido severamente. E a gente tem que descobrir, não é simples para o governo descobrir isso, porque as fraudes existem, mas ele passa por uma junta médica com um diagnóstico grave, principalmente as pessoas com neuro. Ele falou em 3 patologias aqui que a gente sabe que não tem cura. A vida média é curtíssima, né? Apesar da ciência, quem tem uma esclerose lateral amiotrófica, o Alzheimer, se descobre o tratamento. Então, submeter periodicamente essas pessoas que têm os exames, porque nenhuma junta dá, é uma junta médica, são 3 médicos, que mostram essa doença, que é incapaz, como a maioria tetraplégico, ou então os neurológicos que não sabem nem onde está. É uma crueldade para isso. E nós vemos o desastre. Eu conheço gente de 2019, a família desistiu. Porque quando consegui juntar os exames, 1, 2 anos, aí eu encontro e disse, não, doutora Zenaide, eu já desisti porque a gente não consegue mesmo, certo? Então é meritório, sei que não é fácil, porque precisa, na época quando eu fui contra, no meu estado, disse, ela é a favor da fraude, nos jornais tudinho. Claro que eu não sou a favor da fraude e sei da dificuldade do governo localizar, porque tem sempre alguém querendo levar vantagem. Agora, levar vantagem em cima de pessoas com doenças graves e ainda por cima pobres, que para chegar e sobrecarregando o SUS, né? Porque haja exame para repetir um quadro que a gente já tinha conhecimento, com imagens, com tudo. Era isso aí, acho que o projeto é meritório e que a gente tinha que descobrir como chegar aos fraudadores sem prejudicar as pessoas que realmente precisam do benefício de prestação continuada. Obrigada, senhor presidente. Senador. Bem, primeiro também, parabenizar o autor, o nosso querido deputado Rony Neme, que é aqui do Distrito Federal, foi deputado federal comigo durante 2 mandatos. Também a relatoria do senador Fabiano. É uma coisa absurda, né? O que se exige hoje. Nós estamos agora com a reforma tributária, discutindo a reforma tributária, temos lá também esse problema. O cara que tem uma perna amputada tem que comprovar todo ano para comprar o carro, para trocar o carro, tem que provar essas coisas. É um absurdo isso. Então, eu nem sei se caberia aqui, Contarato, estender um pouco mais a lei do BPC, né? Porque essa questão da isenção dos carros, por exemplo, né? Hoje está se exigindo também. Cada vez que você vai comprar o carro, você tem que provar que você... Então, o cara que tem deficiência definitiva tem que ficar, né, toda vez comprovando isso. Então, realmente é um projeto meritório, tem total apoio. Mas eu queria pedir a Vossa Excelência, presidente, eu estou aqui com audiência pública de um projeto aqui na Comissão de Esporte e eu tenho o item 8 relatando. Se Vossa Excelência puder inverter a pauta do item 8, eu agradeço para que eu possa participar da audiência. Queria só fazer um pequeno comentário que, é lógico, acho que os aspectos até às vezes meio bizarros dessa necessidade de avaliação regular, necessário que sejam extirpados, mas é importante dizer primeiro que
a necessidade de que haja a possibilidade de identificar as fraudes é algo fundamental. Não pode ser esse projeto ou essa lei algo que impeça essa possibilidade. A outra coisa é que algumas doenças marcham celeremente para o encontro de curas, né? O caso da imunodeficiência adquirida, a AIDS, caminha rapidamente, embora ainda experimentalmente, já há alguns casos, 3 ou 4, em que houve cura, né? Então, sem eliminar essa possibilidade, eu acho que o projeto é meritório, é importante e vamos colocar em votação. Pelote, senhor presidente, vou ser breve. Eu só queria agradecer Vossa Excelência mais uma vez por ter pautado esse projeto de fundamental importância. Eu sei que às vezes interfere alguns interesses, mas eu prefiro acreditar naquilo que é... Se para o pior criminoso no Estado brasileiro a presunção de inocência, aqui eu tenho que partir da premissa da boa-fé. Aqui eu tenho que partir da premissa que os peritos que estão no Instituto, no INSS, têm a seriedade, o equilíbrio, a legalidade, o cumprimento das leis. São juntas médicas e nós temos que ter a empatia de se colocar na dor do outro. Como muito bem disse o senador Isalci, a senadora Zenaide, pessoas que estão lá em estado vegetativo, não tem como. Pessoas que estão com ela, pessoas que estão com Alzheimer. Então eu quero aqui mais uma vez, fazer um registro de agradecimento ao proponente desse projeto, o deputado federal Rony Nemer, e os senadores e senadoras que assim aprovam. Aprendi também, senador Isalci, que infelizmente, em algumas circunstâncias, o ótimo é inimigo do bom. Então, aqui esse é o momento que nós temos para avançar, e eu peço, Vossa Excelência, senhor presidente, reitero que seja pautado o meu requerimento verbal de regime de urgência para que ele vá ao plenário do Senado Federal. Muito obrigado. Em discussão, o pedido do regime de urgência, não havendo quem queira discutir, senadores e senadoras que o aprovam, queiram permanecer como se encontram, aprovada a apresentação de requerimento ao plenário do Senado Federal. Foi dito aqui pelo Isalci, não que vai colocar uma emenda dentro desse projeto, ele está discutindo na reforma tributária sobre o negócio do PCD. Não que vai colocar aqui nesse projeto. Então, não acho que vai ser colocada emenda do PCD aqui dentro desse projeto, não, viu? Que não cabe aqui, o meu amigo Tiago, tá? Porque aqui nós estamos discutindo problema de deficiência para não passar por perícia, não para conseguir isenção de compra de carro. Tá certo? Não cabe. E tem outra. Colocar emenda pode ser pedido para colocar, mas também pode ser recusado pelo relator que vai ter no plenário, porque não é uma lógica você aceitar uma emenda desse tipo dentro do... A gente costuma chamar de objeto estranho e recusar a emenda como objeto não compatível ao projeto de lei, tá bom? Então, eu não tenho medo quanto a isso, tá? Exatamente, Verusa. O Contarato deu uma cutucada no Humberto Costa. Foi ótimo. O Contarato para mim, foi espetacular, e a Zenaide Maia também, não tenho palavras para agradecer os dois. Até o Isalci Lucas também foi sublime no que disse ali. Eu fiz esse vídeo, esse compilado da fala dos três, mas tive o Humberto Costa, acabou indo no meio, né? Eu fiz questão de mostrar o Humberto Costa porque ele falou uma besteira tão grande, né? De dizer que já existe a cura da AIDS. Eu ainda comentei no meu vídeo que a cura da AIDS, 2 ou 3 pessoas, entre 200 que passaram por um teste, por uma pesquisa que levou algumas pessoas que estavam já desacreditadas a participar, a maioria delas faleceu, inclusive já. 2 ou 3 tiveram uma cura que não é uma cura definitiva, eles vão ter que tomar um medicamento o resto da vida, que é o que se chama, o Humberto Costa chamou de cura aí. A AIDS não tem cura ainda, tá? E nós estamos falando de uma doença que tem mais de 50 anos, que matou muito mais do que a Covid. Nesses 50 anos, é lógico, a Covid matou demais em 2 anos. Mas a AIDS matou em 50 anos muito mais do que a população que morreu no Brasil em 2 anos. Não tem cura, infelizmente, né?
Quem tem hoje tem o quê? Uma melhora. Hoje, a pessoa com a imunodeficiência adquirida, o HIV/AIDS, sobrevive tomando os coquetéis a vida toda. O meu ex-cunhado, o marido casado com a irmã da minha primeira esposa, ele pegou no exército o AIDS e passou para a esposa e vivem os dois aí há mais de 20 anos juntos e estão, né, a vida plena. Ele, inclusive, é cantor, canta em banda de blues, sabe? Não tem problemas de saúde por causa da HIV, não. Mas vive tomando coquetel desde que foi detectada a doença nele. Tá bom, pessoal? Enfim, a gente tem que fazer o que foi pedido, ligar ao máximo para os gabinetes dos senadores, pedir para que sejam favoráveis no plenário e que não coloquem emendas, de preferência não coloquem nenhuma emenda. Nem que seja para concordar com o que está lá, não coloque emendas, porque colocar emenda vai voltar para a Câmara dos Deputados, volta para a casa de origem, a casa que deu origem ao projeto de lei. No caso aqui, a Câmara dos Deputados. E aí nós vamos cair na mão de quem? Do tenebroso Arthur Lira. E nós sabemos que, como já disse o meu amigo lá, não sabemos nem se esse ser é humano, né? Porque ele não age como tal, referente aos outros seres humanos, né? Então a gente não quer que isso volte para a mão de Arthur Lira, tá certo? Então vamos aprovar isso aqui bonitinho no Senado, para ir lá para a sanção do presidente, vai ser sancionado de boa, não temos motivo aí. Eu conversei com o doutor Tiago aqui na live, perguntou que se o governo não for contra. Eu falei, doutor, os dois últimos relatores foram do PT, partido do presidente. Se tivesse alguma coisa contra, o presidente teria dito para o líder do PT no Senado para poder brecar isso, né? E não foi dito. Foi feito 2 relatórios brilhantes, tanto do Rogério Carvalho como também do Fabiano Contarato. E foi aprovado. Tá certo? Agora, é o seguinte, gente, foi aberto o prazo de 5 sessões para colocar emendas supressivas ou aditivas. Isso é praxe. Qualquer projeto de lei que está tramitando, se abrir o prazo de emendas. Então, ele vai do dia 11 ao dia 17, ou seja, de amanhã até o dia 17. Então, deixa eu abrir aqui meu calendário aqui. Dia 17. Não vai ser pautado, é uma quinta-feira. Então, isso aqui deve ser pautado entre dia 23 e dia 24. Dia 22 ou 23. Mas dia 26, se eu não me engano, dia 27 já é segundo turno. Então, essa semana de 21 a 27, senadores vão estar nos seus estados apoiando seus candidatos, seus partidos. Então, provavelmente não vai dar quórum para ter plenário. Então, provavelmente vai só lá para o dia 30 e 31. Dia 29 ou 30, após a eleição. Já com o pleito eleitoral terminado, já sabendo quem são os eleitos, né? E aí nós teremos novidades aí praticamente para esse plenário entre dia 28, 29, que é terça, ou 30, que é quarta-feira, que são as datas normalmente que tem plenário. Terça e quarta, toda semana. Tá bom, pessoal? Então não se esqueçam, quem puder, por favor, ligue para o Senado, 81 senadores. Você não precisa ligar para os 81, mas você liga para 10. O outro aposentado que está escutando aqui liga para mais 10. Ah, mas de repente ligaram sempre para os mesmos 10. Não importa. Então você, 9 milhões de pessoas que vão ser beneficiadas com essa lei, que ligaram para 10 senadores. Olha a diferença. 9 milhões de pessoas ligando. Você acha que não vai ter diferença? Tem muita diferença. A gente provou isso nas 2 comissões, quando nós precisamos que o Vanderlan Cardoso pautasse no CAI o projeto de lei, fomos atendidos por causa de ligações. Eu, Tânia e o pessoal, todos os aposentados que ligaram, os outros canais que apoiaram aí, fazendo as ligações, e funcionou. Aqui no caso também, mesma coisa. Aquele pessimismo, né? Tem aquela turma do não vai dar certo. Tem que parar com isso, né, gente? Se você pensa negativo, você atrai coisa negativa. Tem que pensar positivo, vai dar certo, já deu certo. Eu creio nisso, tá bom?
Então é isso aí, pessoal. Deixa o like, compartilha bastante. Eu vejo vocês no próximo vídeo, tá bom? Fiquem com Deus e até lá. I wish I knew.